Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vou estar falando hoje o significado das piscadas dos televisores da Sony. Você liga o televisor, ele não liga e ele apresenta números de piscadas na frente, dizendo por que o aparelho não liga. Qual é o problema que ele tem? Ele fala isso em números de piscada. Então vamos estar interpretando algumas piscadas da Sony, o que elas significam. Qual é o problema que esse aparelho apresenta? Tipo, você liga o aparelho e ele pisca uma vez. Isso tem o significado seguinte: que o trajeto de formação da imagem do televisor está danificado. Esse caminho da imagem tem algum problema, algum componente com problema, algum curto, alguma trilha rompida. Então ele apresenta uma piscada temporizada. Acende o LED, dá uma piscada, dá um tempinho, dá uma piscada, dá um tempinho, dá uma piscada. Ele está piscando o LED uma vez, que a gente diz. Aí digamos que ele o LED dê duas piscadas. Ele dá duas piscadas, aí para e depois repete. Isso significa que teve um curto-circuito na fonte de alimentação do televisor. Caso ele volte a funcionar após essas duas piscadas, ele houve o curto e esse curto saiu, não existe mais. Caso continue dando duas piscadas, dando um tempo, mais duas piscadas, mais um tempo, isso constantemente significa que existe um curto na fonte do televisor. Vamos ver agora se, por exemplo, o LED der 3 piscadas. O que significa? Você está numa região onde a energia está muito alta, está acima do normal que o aparelho trabalha. Tipo, você está ligando numa rede 220 e ela está dando 250, 260. Isso significa essa alimentação que ela está recebendo é uma alimentação alta, né? A alimentação está alta. Então o televisor não liga e dá essas 3 piscadas. Vamos para o próximo número de piscadas. 5 vezes. O que significa 5 piscadas? No caso, significa que tem problema de conexões com as portas de entrada e saída da parte traseira do televisor. Existe algum problema ali, alguma corrente alta, algum curto, algo nesse sentido. Isso pode acontecer por descarga de temporal, tipo, altera uma entrada HDMI, alguma coisa assim, e essa entrada ela fica tipo com problema, né? O televisor não liga e apresenta esses 5 piscadas. Depois nós vamos para um outro número de piscadas que acontece muito, que seria 8 piscadas. Esse defeito de 8 piscadas acontece bastante nos televisores, não só da Sony. Um defeito no estágio de som, um alto-falante aberto, um alto-falante alterado, uma saída de som com problema, um capacitor seco, um resistor aberto, alterado, algo na linha do som está causando esse problema. Isso pode ser até um problema numa entrada de áudio na linha externa, no caso, que entra no caminho do som, onde faz o televisor não ligar e pisca 8 vezes o LED. Depois vamos para o próximo número de piscadas, que seria 9. O que acontece? 9 ou 10 piscadas
é o problema mais grave que tem na televisão. Por quê? Se der 9 piscadas, o problema vai estar relacionado com a placa G ou a placa D, né? O que acontece? 9 piscadas, problema na placa G ou D. 10 piscadas, você deve substituir o equipamento interno. O que é isso? Isso é um procedimento de trocar as placas todas internas. No caso, se der 10 piscadas, ferrou. Não paga a pena arrumar o aparelho. Pode botar para sucata, tirar alguma tela, alguma coisa que ainda presta, porque o resto não presta mais. O aparelho está com diagnóstico de 10 piscadas, tem que trocar toda a parte eletrônica interna. Então esse aí é o significado do número de piscadas dos televisores da Sony. Onde até o próprio cliente em casa, pesquisando no nosso canal do Drauzio Tutoriais, ele vai ver o número de piscadas que o aparelho está apresentando, vai ver esse vídeo explicando números de piscadas, cada número de piscada, o que significa, e o problema aonde que seria nesse televisor. Pode chegar lá no técnico e dizer, eu tenho um televisor assim, 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 ele está apresentando tantos números de piscadas no LED. Eu tive pesquisando lá no canal de tutoriais de Drauzio Tutoriais e ele disse que o problema é tal problema. Aí o técnico vai dizer, não, realmente esse número de piscadas é o problema nesse estágio. Isso aí tu vai gastar mais ou menos tanto. Então você já tem uma ideia, não precisa nem tirar o televisor de casa para já ter uma ideia do o que é o custo para fazer o conserto. Pessoal, então fica aí a dica do número de piscadas dos televisores da Sony, o que significa, né? Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí, curte a nossa página, compartilha o vídeo aí nas redes sociais e fica aí o abraço de Drauzio Tutoriais aí. Valeu, pessoal!